Sejam todos bem-vindos mais uma vez, em especial vocês que estão aí no YouTube nos assistindo. Nosso tema de hoje é o medo da morte e a sua função pedagógica, que é justamente a parte 3, uma continuação do nosso pequeno seminário, onde a gente está falando sobre, hoje a gente vai falar sobre a morte na cultura guarani, né, que são os donos do Brasil. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, comenta e compartilha com os amigos. Então vamos lá, crianças, vejam só. Os povos originários, como os tupi-guaranis, tupinambás e os tupiquinim, eles apresentam uma similaridade de crença, né? Até porque eles vêm do mesmo tronco verbal, né? De famílias próximas. Então a forma de olhar para a morte, nesse sentido, culturalmente falando, eles apresentam similaridades, né? E então, quando a gente fala assim Tupi-Guarani, Tupi-Guarani é uma família linguística, né, do tronco Tupi, né, com uma maior, eles têm a maior distribuição do Brasil, né, geográfica do Brasil. Estão espalhados em 13 estados, com mais de 20 de línguas vivas ainda, né? Então é uma família grande e muitos ainda têm a sua língua viva, não está morta. É uma cultura que realmente resiste, né? São os verdadeiros resistentes. Olá, boa noite, psicanalista Fátima Cordeiro, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre os tupi-guaranis, né? E a gente já iniciou e a gente vai conversando, tá bom? Então vejam só. O termo tupi, né, na língua dos originários, Guarani, tupi significa Pai Supremo, né? E Guarani significa guerreiro, né? Então seria o Pai Supremo guerreiro, né? O Pai Supremo é um guerreiro, né? Então vejam só, e antes dos portugueses chegarem no Brasil, o Brasil, ou essa região onde nós estamos, já tinha o nome, até porque os donos do Brasil são eles, os povos originários, né? Os portugueses invadiram aqui. Esse negócio do livro de história dizer que eles descobriram o Brasil, isso é papo furado. Eles já estavam aqui há muito tempo. Então, os povos originários chamavam o Brasil de Pindorama, né? Era o nome dessa terra. E em Tupi-Guarani, Pindorama significa terra das palmeiras, né? Mas vamos lá ao que interessa. Vejam só, eu quero começar citando uma frase guarani sobre a morte, que diz assim: quando está chegando a hora de morrer, o tratamento não vale de nada. Vou repetir mais uma vez. Quando está chegando a hora de morrer, o tratamento não vale de nada. Essa é uma frase interessante, pelo menos eu acho interessante, porque realmente quando o fio da vida está escapando já pelas nossas mãos, quando chega a hora de desencarnarmos, não há tratamento de fato que resolva. Você pode fazer o tratamento mais poderoso possível, mas quando já está chegando o momento de desencarnar, não adianta. A mesma coisa é quando não chegou a hora. Quando não chegou a hora, o cara pega 5 tiros na cabeça, no coração, no fígado, no baço, seja onde for, ele não morre. O cara é atropelado por um caminhão e não morre. Entende? O cara tem não sei quantos câncer e não morre. E porque não chegou a hora. Então eu acho interessante essa fala deles, nesse sentido de ter uma compreensão aberta, de perceber que de fato nós não temos o controle de quando vamos desencarnar, porque quando chega a hora determinada,
por alguma inteligência maior que nós, não adianta buscar tratamento daqui ou dali, porque vai acontecer. Para todos nós vai acontecer. Então, assim, os guaranis e outros originários da mesma família não tem nenhum problema com a morte, né? Eles lidam com a morte de uma maneira mais, vamos dizer assim, aberta, de uma forma mais natural, mas isso não significa que eles não se revoltem, isso não significa que eles não tenham problema, né? E eu vou falar já já o problema que se vê dentro dessa cultura. E para iniciar essa perspectiva, eu quero apresentar para vocês primeiro 3 atitudes relacionadas à morte, de como esses povos originários até hoje lidam de uma forma muito elegante. Primeira forma relacionada à morte, ou de lidar com a morte, é que esses povos originários, donos do Brasil, eles têm um desejo profundo de chegar à terra sem males. O que é a terra sem males? A terra sem males, para eles, corresponde ao paraíso para a gente, né? Então, vejam só, nós cristãos, nós aprendemos na nossa cultura, seja bem-vinda, Josilene, boa noite. Nós aprendemos na nossa cultura cristã que existe um paraíso, um lugar de delícias, né? Paraíso significa isso, lugar de delícias. Mas para os Guarani, a primeira forma fundamental relacionada à morte é desejar a morte, porque entendem que ela é a via, ou é a passagem, ou é o trem que vai conduzi-los a uma terra sem males, ou seja, uma terra onde não existe o mal, onde não existe dor, onde não existe sofrimento, onde você não precisa chorar, porque lá nessa terra onde Tupi, o Pai Supremo, reservou, lá tudo foi resolvido, lá esse ambiente transcendeu as limitações da natureza humana. E isso é muito interessante porque essa crença antropológica de olhar para a morte e de se relacionar com o além-túmulo. Boa noite, filósofo Hermógenes, seja bem-vindo. Então essa forma de se relacionar com a morte, ela é muito interessante, né, nesse sentido, como eu disse, de forma antropológica e cultural. Por quê? Porque muito antes dos portugueses chegarem no Brasil, antes de invadirem a terra que nós estamos hoje, que era chamada de Pindorama, né? Eles nunca tinham ouvido falar de cristianismo, eles nunca tinham ouvido falar de paraíso, de terra sem males, mas eles já tinham essa concepção milenar. Então isso quer dizer que alguém já tinha passado para eles de forma oral. Os ancestrais já tinham passado essa informação para eles que no além-túmulo, ou seja, quando o espírito se liberta da matéria e transcende a matéria, transcende também os males que na matéria existem, né? Porque a nossa matéria se corrompe. Mas quando você vai para a terra sem males, lá não há necessidade de choro, de sofrimento, porque lá não tem angústia, não tem as limitações que nós temos aqui na esfera humana ou na esfera da matéria. E isso faz com que eles desejem a morte nesse sentido. Vale lembrar que o índice de jovens que se suicidam dentro dessa cultura não é baixo, viu? Muitos jovens e adultos também, em muitos momentos, optam pelo suicídio, porque às vezes, dependendo da região que eles estejam, área de conflito, sofrimento e até escassez de alimento, imprime uma necessidade
para que eles optem pelo suicídio para sair deste mar de sofrimento aqui nesse plano inferior para habitar um plano superior que é onde não há males. E por isso que eu falo que isso é interessante, porque antes do advindo do cristianismo se instalar aqui, eles já tinham essa percepção. E Jesus falou algo parecido. Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E se eu for preparar esse lugar, eu quero que vocês estejam lá comigo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito para vocês, né? João no Apocalipse, lá no Apocalipse, fala que João diz que quando a gente chegar no céu, né, entre aspas, ou no nirvana, ou nesse local sem males, nesse paraíso, o Senhor enxugará a tua lágrima. Ou seja, quando fala de enxugar a lágrima, é uma linguagem simbólica de que lá não haverá necessidade de choro, não haverá necessidade de sofrimento, não haverá sofrimento. E João ainda fala, na descrição que ele viu dessa cidade sem males, ele dá uma descrição dizendo que lá as ruas são de ouros, né? E os muros são de cristais. É claro que é uma linguagem simbólica para dizer que quando você transcende a materialidade, tudo aquilo que existe aqui dos valores mundanos, onde os homens matam pelo ouro, pelas pedras preciosas, onde mata pelo dinheiro, pelos bens materiais, no plano metafísico não tem nenhum valor. Ou seja, você pisa em cima, você anda por cima do ouro, porque existe um valor superior aos valores terrenos e mundanos. Então isso para mim é interessante, porque como que uma cultura vai ter pensamentos e crenças similar ao cristianismo, sendo que nunca teve contato, né? Então, ao que parece, o que nos sugere, que vem à mente, é que alguma força, alguma inteligência, né, está transmitindo esse conhecimento para várias culturas e a fonte é só uma, né? É uma fonte que distribui esse tipo de sabedoria para várias culturas que nunca se encontraram. O segundo ponto que os guaranis se relacionam com a morte, ou a terceira atitude para se relacionar com a morte, que é uma forma de preparação. Então, o que seria isso? É que desde pequenas, desde crianças, as crianças já são ensinadas que a morte é algo natural. E que isso é um processo natural, não só entre os humanos, mas... Hermógenes, desliga o teu microfone, por gentileza, ele está dando uma chiada aqui. Obrigado. Então, veja. Ensinando a criança, porque eu quebrei aqui o raciocínio, tá? Mas vou voltar aqui. Estou rebobinando aqui a máquina. Então, veja, as crianças são ensinadas a olhar para a morte como um processo natural, porque isso faz parte da natureza, não só a natureza humana, né, da natureza animal, do mundo vegetal, né, da flora, de tudo que existe. É um ciclo de nascer, desenvolver e morrer, e desencarnar. Então as crianças já vão aprendendo que o caminho para a terra sem males é a morte. É o desencarne, é a libertação do espírito por meio do desvanecer da matéria. E isso faz com que eles não tenham medo de falar sobre a morte e muito menos esconder a morte, como a gente faz aqui no Ocidente, né? Eles agem com maior naturalidade. Agora, o terceiro ponto, ou a terceira atitude de se relacionar com a morte, que eu falei que ia falar 3 pontos, é que, e desde o início eu estou falando, que os Guarani não têm
nenhum problema com a morte. O terceiro ponto é esse: os guaranis não têm nenhum problema com a morte, mas sim com os mortos. É aqui que eu falei no início que gera um desconforto relacionado à morte, porque o problema deles não é com a morte é uma passagem. O problema é com os mortos, ou seja, o medo daqueles que se transformaram em algo imaterial, porque quando uma pessoa morre, eles deixam de se tornar humano. Para os povos originários é isso. Eles se transformam em outra coisa. E essa outra coisa, que eles não sabem definir bem o que porque só sabem que é algo imaterial. Né? Se transformaram em algo imaterial, transcenderam a esfera da natureza humana e se transformaram em uma outra coisa. E como se transformam nessa outra coisa, eles temem os mortos. Por que eles temem os mortos? Porque como os mortos, a pessoa que morreu deixou de ser humana, muitas das compreensões que essa pessoa tinha enquanto estava viva, enquanto era humana, começam a se modificar. E isso cria um problema, porque a partir daí, o morto começa a desejar os vivos. E se o morto começa a desejar o vivo, eles podem ter mais poder de influência sobre os vivos. Então, para essa cultura inteligentíssima, isso é o desconforto, o lado esquerdo da bem-aventurança, que é a morte. Então a morte é uma coisa boa, mas por outro lado, o morto pode não ser. Ou seja, o morto pode ser bom, mas não pode ser. Por quê? Porque os vivos precisarão encontrar uma forma de agradar o morto por meio dos seus rituais. Do contrário, o morto pode atrapalhar a vida dos vivos. Como assim? Vejam só. Se os mortos começaram, aqueles que foram para o outro lado, né? Os dissidentes, né? Aqueles que debandaram, que foram para outro time, começam a desejar os vivos, isso pode ser um problema. Isso não vai ser visto com bons olhos para esse grupo, né? Por quê? Porque eles têm em mente que os mortos sempre vencem os vivos. Não é os vivos que vencem os mortos, é os mortos que vencem os vivos. Então veja, os vivos não conseguem vencer a morte e nem devem resisti-las. Eles já aprenderam que não devem lutar contra a morte nem resistir à morte. Ela é uma dádiva do Pai Supremo, né? Do Tupi, como eu falei. O Pai Supremo é uma dádiva. Agora, os mortos, quando fazem a passagem, podem se tornar perigosos. Por quê? Se tornar perigosos? Porque, veja, eles dizem que... Bom, em 2010, quando eu estava fazendo uma pós-graduação em Ciências da Religião, eu passei 15 dias com essa cultura, eu tive uma oportunidade de estar com eles, e o pajé falou para mim que não somos nós, isso é uma coisa interessante, porque na época eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? E ele disse assim, olha, não somos nós que pensamos nos mortos. E isso me causou uma estranheza, né? Porque eu fiquei pensando, mas como assim a gente não pensa nos mortos, né? Que coisa é essa? Que porra é essa? Que forma de pensar é essa? Porque eu até questionei, eu falei, não, mas veja só, quando um ente querido morre, a gente fica pensando nessa pessoa, né? E tem um processo do luto e tal. Então eles falaram, pois é, então o problema é isso, no luto é que acontece o problema. Por quê? Porque não somos, então explica direito, né? Então ele diz, porque não é a gente que fica pensando no falecido, não é a gente que fica com aquele pensamento fixo no morto. É o morto que pensa em nós.
E quando o morto não quer desapegar desse plano físico, ele leva sentimentos afetivos que estavam na energia da matéria dele, na matéria kármica, né, vamos dizer assim, num ciclo que ele não conseguiu desenvolver, até mesmo em especial afetivo, por conta da questão transgeracional, e ele começa a pensar nos vivos. E quando o morto começa a intensificar esse pensamento em relação aos que ficaram, automaticamente a eletricidade, que é o nosso pensamento, né, junto com a matéria, que é onde contém o magnetismo, então esse magnetismo atrai o nosso pensamento para pensar nos mortos. Então veja, quando os mortos começam a desejar os vivos, o nosso pensamento ou a nossa mente é atraída para pensar neles e ficar num loop de luto. É por isso que muitas pessoas não conseguem sair do luto, porque ficam naquele loop, naquele samsara, num ciclo que não se acaba, rodando, né? Fica ali naquela roda, porque o morto, numa linguagem kardecista, seria um obsessor, né? Que fica ali próximo, consumindo a energia do vivo, do parente, do familiar, e atrapalhando a vida dessa pessoa, sugando a energia vital. Por quê? Porque o pensamento, o sentimento, a energia dessa pessoa está sendo atraída pelo morto, que se transformou numa outra coisa. E como eles não sabem que outra coisa é que esse morto se transformou, então eles veem que esse morto é perigoso e tem um poder muito grande, ao ponto de influenciar a nossa matéria, a nossa fisiologia, as nossas emoções e a nossa psique. Então, para mim foi uma surpresa, porque até então eu não tinha ouvido nada parecido relacionado a isso. E eu achei interessante essa forma de pensar, né? E um dos motivos pelos quais os mortos fazem isso, segundo eles, é por conta da saudade, né? Por exemplo, uma mãe que se foi, fica com saudade da filha, do filho, um pai que se foi, ou o filho que foi e não quer desapegar da mãe, o marido que se foi e não quer desapegar da esposa. Por exemplo, o marido que se foi e não quer desapegar da esposa, então ele fica pensando na esposa constantemente, emanando aquela energia que aprisiona energeticamente, emocionalmente, psiquicamente essa pessoa, e ainda que ela trabalhe, que ela tenha uma vida ativa, ela não consegue sair desse loop que deixa ela sempre em estado de luto. E o fato da pessoa estar nesse samsara, nesse ciclo lútico, né? Faz com que desencandeie irritabilidade, ansiedade, e a pessoa não consegue sair do processo depressivo, porque a pessoa chega num processo depressivo. E aí a pessoa fica revoltada, né? E se rebela contra Deus, se rebela contra o morto, porque no fundo, segundo a cultura guarani, outra coisa interessante é que a forma de pensar é muito parecida também com a psicanálise freudiana, né? Porque o Freud disse que o enlutado fica com raiva do morto, né? E quando não fica com raiva, está com a consciência pesada, tem remorso. E eles dizem que o enlutado que não consegue se libertar vê o morto como um traidor. Como aquele que me traiu, que me deixou sozinho, ele me traiu para transcender para a terra sem males, para viver num lugar melhor, e eu estou aqui passando um perrengue medonho. Então, mas ao mesmo tempo, essa pessoa que foi, por saudade, por sentimento desse plano e da família, como no caso da mulher, que eu estou dando exemplo aqui, que perdeu o marido, então ele fica emanando essa energia presa ainda a essa esposa,
E isso força com que a mente dessa esposa seja atraída para o morto e não sair do luto. E aí o problema do luto é o seguinte, é que não é o luto em si, mas é o apego ao sofrimento. Um enlutado não sabe que ele está apegado ao sofrimento, ele acha que está apegado ao sentimento que ele nutria em relação à pessoa. Mas não é isso. O enlutado está apegado ao sofrimento, porque de forma inconsciente ele pensa, é a única coisa que eu tenho, a única coisa que me sobrou é isso. Se eu largar isso, eu vou ficar com o quê? Mas é justamente o contrário que se deve fazer. A psicanálise ensina. Você deve desapegar do seu próprio egoísmo, né? Para libertar esse sofrimento, e o que vai sobrar é o sentimento de amor, de ternura e de boas lembranças em relação ao morto. Por quê? A chave que aprisiona o morto, o que faz com que o morto aprisione o enlutado, é justamente a raiva, a mágoa, a desesperança, a não aceitação. Mas a partir do momento que você aceita e você libera esse sofrimento, as correntes são quebradas e o morto se liberta, vai ter paz, e automaticamente o enlutado atravessa esse momento, se liberta também, porque ele vai encontrar dentro de si um lugar de amor, de ternura. E ao invés de ficar sentindo pena sobre si e com raiva, ele vai desenvolver um sentimento nobre dentro dele, que é a compaixão. Veja que essa cultura dos donos do Brasil tem muito a ensinar a gente em relação a isso. Então, é por isso que o processo ritual fúnebre dos povos originários é pensado sistematicamente para que esse ritual seja um ritual bem sucedido. O ritual fúnebre ou funerário, ele bem feito por toda a comunidade, ele vai abrir uma possibilidade de proteção contra o morto. Ou seja, fazer um ritual fúnebre, passar por esse processo, chorar o que tiver de chorar, sofrer o que tiver de sofrer, fazer o que tem que fazer naquele momento, é de suma importância você mergulhar de cabeça. Porque quando terminar isso, duas coisas acontecem. Você já inicia o processo de desmame do luto, do processo de enlutamento, e automaticamente cria uma rede de proteção para a própria comunidade, para a própria família, mas em especial para aquele que perdeu o seu ente. O que isso significa? Isso significa que essa rede de proteção vai proteger o enlutado do pensamento de atração do morto. Então o morto não terá mais poder sobre esse vivo. Ainda que ele esteja numa condição maior, de maior importância, ou de poder, entre aspas, o ancestral, ainda que ele tenha isso, mas se você está fazendo o ritual, se você passou pelo processo fúnebre, se você mergulhou naquilo, fez tudo direitinho, você está se trabalhando, se preservando mentalmente, psicologicamente, automaticamente, você começa a se libertar. Mas a negação trava o processo do luto e trava também o morto, que não consegue se libertar. Então aí é por isso que o pajé disse, não somos os vivos que pensamos nos mortos, é os mortos que pensam nos vivos. Então, quer dizer, o morto se torna um obsessor no vivo, que não permite que o vivo desapegue do processo de luto. Consequentemente, irritação, raiva, mágoa, ansiedade e depressão. Mas a depressão é uma depressão distímica. O processo do luto, ele vai desenvolver uma depressão distímica, que é aquela depressão que vai ficar para a vida toda. Sabe? Ela não vai te matar, mas também não vai te saltar. É muito comum isso acontecer. Mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque nós vamos falar isso no próximo encontro, na próxima aula. Mas então veja, vocês estão entendendo, gente? Eu estou tentando ser bem didático, assim, bem mais pedagógico possível. Tá claro?
Tá bom, obrigado. Então, vejam só. Daí a importância de todo o grupo participar do ritual fúnebre. Ou seja, por quê? Todo o grupo, falando dos povos indígenas, todo o grupo tem que participar. Quando morre um ente querido na família, falando da gente, toda a família precisa se envolver, toda a família precisa se unir para criar uma egrégora, uma energia de sentimentos de ruptura com o sofrimento, para dar lugar, para abrir espaço para uma energia de proteção e cura. Uma vez que a família não se une no processo fúnebre, de funerário e de enterro, a peça do quebra-cabeça não se encaixa e essa rede de proteção não vai durar muito tempo. Alguém vai sair profundamente ferido e não vai conseguir se curar. E esse luto vai demorar. Por isso que os povos originários, todo mundo participa do processo fúnebre até o enterro, desde as crianças até os mais velhos. Ninguém fica de fora. Todo mundo chora, todo mundo canta, todo mundo bebe, todo mundo, sabe? Todo mundo faz o que tem que fazer. Então, se você fizer todo o processo e esse morto conseguir ter paz, descansar, não ficar preso, ele pode te ajudar, pode te auxiliar por meio de outros espíritos. Mas, se você não fizer o processo, não fizer nada por você, para que você liberte ele dessa energia da matéria, desses filamentos, né, que o aprisionam, desse plasma, porque ainda fica um plasma no cordão de prata, prendendo esse sujeito aqui. Ele pode prejudicar o humano, como se fosse um obsessor que ficasse ali atrapalhando a vida da pessoa. Aí você fala assim, porra, mas um parente meu está me atrapalhando. Ele não é mais seu parente. Veja que os Guarani dizem, quando a pessoa morre, ele se torna uma outra coisa, ele não é mais humano. Então ele não tem mais essas considerações, ele quer saber dele, ele quer resolver o problema dele. E é isso que essa cultura vem nos ensinar. O morto quer resolver o seu problema e nós queremos resolver o nosso. E hoje o Hermógenes falou uma coisa no grupo, assim, brincando, mas foi muito interessante, porque ele falou assim, que queria andar nu, né, não sei o que, e tal, brincando. Aí depois, no final, ele falou assim, algo muito profundo, bem filosófico. Ele disse, eu preciso fazer isso porque daqui a pouco vamos falar sobre os mortos, porque os mortos não falam sobre isso. Isso parece uma coisa simples, mas não é. Porque realmente os mortos não falam sobre a morte. Entende? Os mortos não ficam falando sobre o estado de morte que eles estão. Ah, vamos falar aqui, nós somos mortos. Um morto se encontra com o outro, então, e fala assim, vamos nos encontrar lá na praça para bater um papo. Não tem isso. Eles não falam sobre isso. Eles estão em um outro nível, um outro estado de consciência. Então só quem fala sobre a morte são os vivos. Por isso que os mortos são perigosos para a cultura originária, ou os donos do Brasil, né? Mas não é que eles sejam maus. Como eu disse, se as pessoas fizerem todo o processo que tem que fazer, eles podem auxiliar. Então veja, essa forma de pensar que nós estamos trabalhando é muito comum em comunidades onde os rituais ou os ritos são validados por meio da ancestralidade, né? Como a gente estudou na psiquiatria das ciências ocultas sobre a mitologia iorubá, né? Por exemplo, né? No candomblé, na Umbanda, enfim, essas religiões que validam e que dão importância para a ancestralidade estão muito ligados a isso, né? Ou seja, o que isso significa? Isso significa que os ancestrais têm o poder de governar os vivos. Principalmente no que diz respeito à identidade do sujeito, ou da identidade de um grupo, de uma sociedade, de uma família, né? Em especial de um sistema de castas. Lembra que a gente estudou sobre os hindus, né? Então todas essas culturas que trabalham com ancestralidades, eles são regidos pelos ancestrais. Por quê? Porque tem um sistema de casta
que vai criar uma identidade onde o sujeito vai se valer dessa ancestralidade para subjugar o outro, para subjugar o seu semelhante. Como, por exemplo, um sujeito pode dizer para o outro assim: o meu ancestral é melhor do que o seu. Eu venho de uma família nobre. Eu venho de uma família de guerreiros renomados, guerreiros destacados. Eu venho de uma família rica. E blá, 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 blá. E por aí vai, né? Nesse sentido, o que eu quero dizer? Quero dizer que é por meio dos ancestrais que vão se definir os vivos. Entende? Vocês estão compreendendo, acompanhando o raciocínio? Então, no fundo, são os mortos que estão dirigindo a sociedade dos vivos. Por meio de uma genealogia transgeracional, por meio de geração. Ou seja, os ancestrais, aqueles que já se foram, são responsáveis por nós estarmos aqui nesse plano, é que vão mostrar qual é o extrato social que o vivo pertence. Qual é a categoria de casta que ele irá pertencer. Mas nós, os vivos, é que temos o poder para decidir se a gente quer viver nessa casta, continuar nessa casta ou mudar. Porque nós, enquanto vivos, temos a capacidade de decidir o nosso destino. Mas os mortos podem influenciar esse destino dependendo da minha ação, da minha decisão ou do meu padrão mental, psíquico. Porque se eu estiver num loop psíquico, ou seja, aprisionado em um trauma, se eu estiver aprisionado num ciclo de repetição, isso é kármico. Entende? Por exemplo, uma pessoa me perguntou hoje, como é que eu sei, a pessoa falando para mim, como é que eu sei, professor, que eu estou num ciclo kármico? Bom, a resposta é simples. Todas as vezes que você ficar, de vez em quando, você tem que observar a sua vida, se de vez em quando você estiver passando por problemas, pelos mesmos problemas, ou por problemas parecidos, várias vezes, isso é kármico. Por quê? Isso significa que você ainda não conseguiu romper esse padrão. E o karma se quebra por meio da emoção e da energia. Por quê? O karma está preso no nosso sistema celular, atrelado à energia. Então você usa a energia para alinhar os chakras, para, uma vez que os chakras estão alinhados, você faz um trabalho de imersão emocional para romper com esses padrões, e a partir do emocional, quebrando os padrões emocionais, você rompe com os padrões psíquicos também. Então, se a pessoa está repetindo padrões, é a mesma coisa da mulher que fala assim: eu tenho um dedo podre para homem, eu só arranjo homem que não perde. Não é, você está atraindo. É energético e emocional, carência afetiva com ponto de atração. Você fica atraindo aquele padrão. Então você tem que quebrar esse padrão do ponto de vista energético, emocional e psíquico. Porque a psique faz você pensar no sujeito, mas a emoção vai atrair. A emoção é que atrai, entende? Bom, mas não vou me aprofundar nisso não aqui, senão eu vou sair mais do nosso tema, né? Mas vocês entenderam, gente, assim, a dinâmica é um pouco parecida, né, também do que ele está falando, do que eles pensam, né? Então, veja, outra coisa interessante ou curiosa é que quando a pessoa está participando, quando esse grupo, né, está participando de um ritual fúnebre, por exemplo, no momento do enterro, se um dos cachorros que estão ali doméstico começar a latir, né, isso é um indicativo de que o morto já reencarnou. Estão lá no ritual fúnebre, próximo a enterrar o defunto ou a queimar. Aí o cachorro começa a latir.
e começa e não para, não para, não para. Então, segundo eles, é o morto, né? O espírito do morto que reencarnou, ele já reencarnou naquele animal e está dando um sinal de que precisam tratar bem aquele animal, precisam cuidar bem dele, levar ele para as caças, levar ele para as pescarias, levar para os cultos, para as festividades, porque ele já retornou e tem uma missão para desenvolver ele naquela cultura. Então veja, e aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que eles têm medo da alma, né? Ou do espírito que desencarnou? Veja, existem 3 pontos interessantes. Primeiro ponto, porque assim, eles dividem a alma em 3 partes. Primeiro, existe uma alma espiritual, que é a alma superior. Essa alma superior é a alma boa, né? Quando a pessoa desencarna, essa alma vai para a terra sem males, né? Ou seja, ela vai pura, ela não vai afetar ninguém, ela não vai prejudicar ninguém fisicamente, e depois ela vai se elevar. Mas ela vai precisar se integrar às outras partes. Segunda parte da alma, ou do espírito, é a alma animal. A alma inferior, né? Que é a parte que o Orígenes disse que é inferior. Que é a parte animal. Essa parte animal, ela é responsável pelas nossas más inclinações, né? E quando a pessoa morre, essa alma animal fica ali nas imediações, por exemplo, do cemitério, ou na região onde a pessoa foi enterrada, ou essa alma fica próximo à família, à casa dos parentes que ela convivia. E se essa alma não conseguiu desenvolver nem um pouquinho, está completamente animalesca, isso significa que ela poderá influenciar, ou seja, atrair o pensamento do parente vivo, para que possa tomar decisões inadequadas, decisões que possam prejudicar essa pessoa. Essa alma animal vai começar a influenciar o vivo para tomar decisões equivocadas, né? Ela vai aflorar os instintos impulsivos, que é para a pessoa tomar decisões por impulso, ou seja, a pessoa age para depois pensar. Pensar em quê? Pensar nas consequências. E ela pode levar a pessoa à prostituição, para bebida, né, para usar drogas, de todos os... E quando fala usar drogas, não é só as drogas proibidas, ilícitas. É as ilícitas e as lícitas, ou seja, é as drogas que a gente compra à noite, né, na bocada, e as drogas que a gente compra no balcão com a receita médica. Ou nem precisamos fazer isso, porque o próprio governo oferece droga pra gente. A gente vai ao médico, pede uma receita, ele dá, a gente vai no posto e pega a droga ali no balcão mesmo, na farmácia, né? Então, o uso dessas drogas químicas também é uma influência de uma patologia infectada por um vírus que o morto injetou. Porque imagine uma pessoa que está boa e no processo de luto entra em depressão, ela vai ter que tomar a medicação, vai começar a se drogar. Então seria uma espécie de lição que o morto está dando no vivo para que o vivo se desperte. Só que com isso, essa alma animal está prejudicando, está açoitando o vivo. Ele vive como um obsessor, atrapalhando a vida da pessoa. E a terceira parte da alma é a sombra, que seria uma cópia imperfeita da pessoa que faleceu, né? E essa sombra permanece nos ares. Ela pode influenciar os vivos de maneira assim direta para os vícios. E
prender a pessoa em padrões repetitivos e traumáticos também. Então a pessoa, ela vai, depois da morte do parente, do ente querido, será potencializada nela os gatilhos emocionais traumáticos que ela não trabalhou e padrões repetitivos de autossabotagem para que a pessoa não consiga gozar de saúde física, mental, emocional, social e espiritual. Por mais que a pessoa trabalhe, tenha uma vida aparentemente, vamos dizer assim, ou relativamente comum, mas ela tá levando a vida apenas no automático, tendo uma vida mecânica como um zumbi, porque no fundo a infelicidade, o sofrimento é muito grande. E o pior, pessoas que não conseguem quebrar esse padrão, essa sombra, que é essa cópia imperfeita, vai fazer com que germine dentro da pessoa a mágoa. Depois da mágoa é a raiva. A raiva, segundo o David Hawkes, ela é uma vibração de 150 Hz. Raiva é fogo. Então, quando a pessoa vibra em 150 Hz, é uma vibração baixa, porque no mínimo, a gente tem que vibrar mais baixo, segundo a tabela de Hawkes, é entre 200 a 220 Hz. Se você está em 150, está no fogo, está na raiva, no ódio. E o que isso significa? Que cada vez que você libera essa raiva, o teu corpo libera muito cortisol fisiológico. Ele é fisiológico. E o cortisol em excesso, ele queima o sangue, ele tolda o sangue. E a pessoa não tem mais paz. É dor de cabeça, é irritação, é pressão na cabeça, é agonia, é raiva do mundo, é revolta. Mas se você der um conselho para essa pessoa, dizer que ela precisa de ajuda, você vai ver o que acontece. Ela não vai lhe dar uma resposta agradável, ainda que você queira agradá-la ou ajudá-la. Por quê? Porque como essa sombra, já está dizendo sombra, ela vai turvar a percepção sensorial mental desse sujeito. E o que isso significa? A parte animal, que é a segunda parte da alma, ela vai toldar as emoções, ela vai congelar as emoções. E a sombra, que é a terceira parte, vai deturpar ou vai distorcer a parte mental. O que isso significa? Que a pessoa vai ficar como um zumbi. A pessoa não vai conseguir sentir alegria e nem tristeza, só raiva e ódio. Então isso significa que a pessoa vira um zumbi. Entende? Claro que para a cultura tupi, o Guarani, como eu falei, os tupinambás, os tupiniquins, que pensam de forma similar, eles observam isso de maneira bem literal. E já para a gente que somos terapeutas ou que buscamos conhecer um pouco da psicologia, a gente vai ver que isso é uma linguagem simbólica que é puramente psicológica e psicanalítica. Né? É uma sabedoria de psicologia profunda, né? que se encontra numa amarração emocional e mental e energética também do sujeito. Porque a energia da pessoa sempre vai estar baixa. A autoestima rebaixada pelo congelar das emoções. Então nada está bem para essa pessoa. Né? E por estar com a mente deturpada, ela não vai conseguir enxergar as coisas com clareza. Em alguns momentos, por exemplo, se ela orar, se ela buscar ter um contato com os amparadores espirituais, fizer caminhada, atividade física, meditação, yoga, né? Praticar algum esporte, ela vai ter um pequeno vislumbre, né, de alegria ou de prazer, mas isso não dura muito, a energia baixa de novo. Por quê? Porque a pessoa está presa num ciclo sansárico. Né? Então, nesse sentido, os povos originários, donos do Brasil, eles nos ensinam que nós não devemos temer a morte.
Mas os mortos, por quê? Porque, como eu falei, aqueles que trabalham numa religião ou numa cultura que cultua e reverencia os ancestrais, eles vão fazer oferenda para os ancestrais, eles vão fazer homenagem, eles vão fazer cultos, prestar rituais para agradar os ancestrais. Por quê? Porque se eles conseguirem agradar os ancestrais, significa que os ancestrais não estão sendo esquecidos e estão sendo bem tratados. E se eles não estão sendo esquecidos, estão sendo bem tratados, sendo reverenciados e recebendo o devido respeito, os ancestrais também vão, em certa medida, auxiliar com boas energias e desapego os seus parentes e familiares. Mas eles querem ver um comportamento de responsabilidade sobre si mesmo. Os mortos querem ver os vivos tendo comportamentos de responsabilidade sobre si mesmo. Se isso não acontece, eles podem prejudicar, mas se isso acontece, eles podem auxiliar. Essa é a mensagem cultural que está ali permeando os povos do Brasil. E para concluir, então, a nossa pequena conversa, nosso pequeno bate-papo, eu quero falar para vocês rapidinho aqui sobre as duas funções, ou as principais, ou uma de cada, né? A principal função do mito e da morte. Por quê? Porque os povos originários, como os povos antigos, baseavam a cultura deles, a sabedoria deles, nos mitos. Né? Por que os mitos eram tão importantes? Porque eu vou falar isso por quê? Porque o nosso tema é o medo da morte e a sua função pedagógica. Né? Então veja, os mitos, então qual é a função pedagógica dos mitos? A função pedagógica dos mitos, ou pelo menos uma delas, que eu acho muito interessante, que vou citar aqui, é ensinar o ser humano a viver melhor diante de qualquer circunstância. Porque quando a gente lê uma história mítica, principalmente dos heróis, a gente vai perceber que cada batalha vencida foi vencida por meio de estratégia, não foi vencida só por força. Porque a vida não é só força. Em certos momentos é preciso força, mas em certos momentos é preciso sabedoria, estratégia, inteligência. E a combinação de força, inteligência, estratégia. Né? Então veja, independente da época em que o homem viveu, ou que ele vai viver, o mito sempre vai ensinar uma forma de viver. Mesmo para a gente, nos dias odiernos, na era tecnológica, os mitos ainda estão nos ensinando, eles passam ensinamentos para a gente de como lidar com os desafios, com as crises existenciais, né? Com as novas demandas do mundo contemporâneo, de como a gente lidar com isso, de forma mais sábia. Porque, por exemplo, hoje a gente não precisa se utilizar da força, mas a gente vai utilizar da estratégia, da inteligência, para lidar com os conflitos externos e os conflitos internos. Mas os mitos, eles vêm nos ensinar basicamente que nós temos que primeiro lidar com os conflitos internos. Uma vez que a gente lida bem com os conflitos internos, ocorre uma pacificação mental, emocional e energética. A consequência disso é paz interior, clareza mental, para tomar atitudes mais acertadas. Mas para isso acontecer, os chakras precisam estar alinhados, dialogando com o nosso Dharma. Né? E a morte? Qual é a função pedagógica da morte? A morte tem várias funções pedagógicas, mas uma delas é nos fazer refletir sobre a nossa finitude, sobre a nossa limitação. Uma das funções pedagógicas da morte é justamente nos fazer pensar que não somos eternos e precisamos viver como se hoje fosse o último dia, viver com intensidade. Porque viver como se fosse eterno é não pensar sobre a morte. E como ela nos faz pensar sobre a nossa finitude, o que acontece? A gente vai aprendendo a viver melhor a cada dia. Sem apego aos bens materiais, sem apego ao dinheiro,
sem apego aos sentimentos, sem apego aos filhos, sem apego aos pais, sem apego aos amigos, mas de forma saudável, sábia e mais flexível. Em resumo, a morte pode, a reflexão sobre a morte pode nos dar uma melhor forma de compreender a existência, claro, dependendo da forma como o sujeito interpreta a vida. Porque quando a gente nasce, gente, o mundo não tem nenhum sentido. Nós é que temos a responsabilidade pessoal para dar sentido à nossa existência. E uma vez que damos sentido à nossa existência, a gente encontra o nosso Dharma. A gente sabe qual é a nossa missão. A gente vai descobrir o propósito. Qual é a minha missão aqui? A maioria das pessoas vivem para lá e para cá sofrendo porque ainda não conseguiram descobrir o seu Dharma, sua missão. E quando você não descobre, o mundo não faz sentido, porque realmente o mundo não faz. Mas a partir do momento que eu me encontro comigo mesmo, então eu encontro um novo sentido, dou uma nova interpretação, encontro aquilo que me satisfaz realmente. E os desapegos ilusórios desse plano começam a surgir. Porque o mundo é efêmero, os desejos, né, são efêmeros, são passageiros. Mas desenvolver a si mesmo é uma preparação para a transição do desencarne, do desapego da matéria, para um processo que transcende o mundo da ilusão. Agora, por que os mortos influenciam os vivos? Porque quando o morto, ou a alma, ou o espírito está no plano transcendente, a coisa é diferente. Então o ancestral pensa assim, quando a gente está desencarnado, a gente pensa assim, que se eu estivesse lá eu ia fazer isso. Aí começa a influenciar. Mas quando a gente encarna aqui, a coisa fica diferente, né? Quando a gente encarna aqui, a coisa é diferente, porque a gente está no plano da matéria. E a matéria vai desejar. A alma, quando está aqui, ela quer se realizar. Mas quando a gente se desencarna, quando a alma desencarna, a gente se liberta, em certa medida. E fica mais fácil. E aí, às vezes, o morto quer medir o vivo. Mas não pode se medir, porque ele se tornou uma outra coisa. Ele está num plano transcendente, que transcendeu a matéria. Mas na matéria é desejo, é realização, é correr atrás, é vaidade, é orgulho, é querer ter prazer, é isso, né? Exige um nível de trabalho todo dia, todo dia. Em resumo, o que os mortos querem dos vivos na cultura guarani é que eles se trabalhem, aprendam uma melhor forma de viver consigo mesmo e com a comunidade, desapegue do sofrimento para superar o luto. E uma vez o luto superado, o que vai emergir de dentro do ser desse vivo é compaixão, que é um sentimento, um dos sentimentos mais nobres que existe. E que serve também para alimentar os mortos. Porque o sentimento da compaixão, ele vem recheado nesse sanduíche de amor. E é justamente o amor, gente, somente o amor próprio é que pode quebrar padrões repetitivos, padrões psicológicos traumáticos, quebrar o ciclo sansárico. Mas enquanto a pessoa não tiver esse amor próprio, ela não vai saber se dá o devido valor. E por não saber se dá esse devido valor, ou ter essa consciência que ela é importante de fato, ela se sabota porque a autoestima está baixa e ela faz um monte de merda. E aí depois se arrepende, né? Por quê? Porque essa alma animal que está no ciclo sansárico, rodando, está influenciando. Mas o grande lance é não olhar para isso com julgamentos e falar, o fulano é assado e é cozido. Não. A gente tem que trabalhar a gente, o outro é o outro.
Veja que na cultura guarani o pensamento é semelhante ao hinduísmo, ao budismo, porque cada um tem que ser responsável por si. Mas uma coisa é certa, você deve manter o respeito pelo seu ancestral, pelo seu ente querido que se foi. Isso é muito importante para eles. Então, senhoras e senhores, nós vamos encerrar esse nosso pequeno momento, né? Que eu já vou ter que sair para um outro compromisso. Mas na próxima sexta-feira a gente continua e nós vamos falar agora não mais sobre a morte em si, da nossa, mas a morte do outro. Nós vamos falar daquele que se vai e da dor de quem fica no processo de luto, tá bom? Beijo no coração, até mais. Divulguem essa live nos grupos, né? Mande para os colegas, peçam para eles se inscreverem também no canal, comentar, dar um like, porque eles não vão pagar nada, não vão tirar dinheiro do bolso e vão ajudar esse jovem aqui, esse zelador e auxiliar de pedreiro. Beijo!